Boa tarde, senhoras e senhores. Ainda estamos no dia 28, mas para metade do mundo, na Europa, em Israel, na Rússia, na Ucrânia, já é dia 29. Claro, muita coisa aconteceu. Khomeini bateu as botas. Não tem outra palavra para isso. Eu não me alegro com a morte de ninguém, mas sabe, não muito. Ele era uma boa pessoa. E agora, na verdade? E agora? Então vamos falar sobre o nosso presidente pacato, presidente pacífico, né? Ou melhor, submisso. Foi ele quem acabou com Khomeini. Vamos falar sobre a destruição amigável do Irã, sobre a ocupação amigável de Cuba, sobre o sequestro amigável de Maduro. Nós também vivemos em uma montanha-russa americana. Claro, por assim dizer, é isso mesmo, com certeza. O mundo inteiro hoje vive assim, onde só há uma coisa previsível. Que Trump é imprevisível, não dá para prever. Mas devo dizer que ele faz o que disse, o que prometeu. Ele expulsa traficantes de drogas e comunistas dos países mais próximos de nós. Ele tenta apagar incêndios militares pelo mundo todo, especialmente onde esses conflitos podem se transformar em algo muito mais sério do que um confronto local. Não por querer participar de guerras alheias, mas porque pretende reorganizar o mundo, eliminando esses focos de conflito. Olha, vou te dizer, ele usa não só intimidação e medidas diplomáticas, mas também força militar, digamos assim, que ele chama de amigável. Eu devo dizer que também considero isso amigável. O sequestro de Maduro, sim, porque isso foi um favor amigável ao povo venezuelano. Então, talvez a Ayatollah Khomeini, talvez ele não concordasse comigo, mas ele já não está mais aqui. Então, o Irã, a morte de Khomeini e de 40 dos principais líderes do Irã. Antes disso, eles fuzilaram cerca de 30 mil manifestantes. Antes disso, armaram o Hezbollah, o Hamas e outros combatentes contra os invasores judeus, invasores da terra originalmente judaica. Mas vamos começar com outro evento que ficou ofuscado e não deveria pela luz intensa da guerra no Oriente Médio. Bem, se um americano comum fosse perguntado o que teria mais impacto sobre a América e o mundo, a guerra no Oriente Médio, ou este evento sobre o qual vou falar agora, então 100% bom, tudo bem, não vamos dizer, 199,99% dos entrevistados diriam que é esse evento, esse aí, e não a guerra no Oriente Médio. Você consegue imaginar que evento foi esse? E passa quase despercebido, bem, mas aconteceu, praticamente impossível. Mas por assim dizer, vamos falar sobre isso agora. O que é isso afinal? Então isso significa já era. CNN, um dos lugares mais vis e desprezíveis de mentirosos e hipócritas dos Estados Unidos e de toda a civilização ocidental, já era. Comprado pelo amigo e aliado de Trump, David Ellison. Bem, você poderia imaginar algo assim por um segundo? David é o dono da Paramount, hoje chamada de Paramount Sunrise, e ele comprou a Warner Brothers. Ah, lá é uma das tipo 20, 30, 20, 40 pequenas empresas que eles possuíam. Uma delas era a CNN. E a CNN é a principal fonte de informações anti-Trump no planeta. E talvez existam caras ainda piores do que eles, tipo a MSNBC, sim, lá é ainda pior. Sim, sim, mas eles não são tão amplamente difundidos, então dá para dizer que o maior dano, claro, vem da CNN. E as pessoas que trabalham lá, especialmente aquelas que nos últimos 10, 12, não sei quantos, 16 anos mentiram incansavelmente, tanto que quando dizem a verdade, acho que até eles ficam surpresos, se perguntando por que falaram a verdade de repente. Enfim, depois que o Twitter foi comprado pelo Musk, tirando das mãos dos globalistas, essa foi a maior derrota do campo anti-Trump, onde os apresentadores ficam enjoados com os fatos e desmaiam. E bem durante a transmissão. Bom, agora vamos voltar à questão mais discutida do dia, ao evento do dia.
já podemos esclarecer uma série de detalhes que não sabíamos quando fiz a transmissão anterior. Então, na escuridão, escuridão, luz, sombra, luz na escuridão. É mais difícil perceber a aproximação de um avião no escuro, e especialmente nas primeiras horas da manhã, é mais difícil se organizar. O tempo de reação é maior e há uma enorme quantidade de fatores pelos quais, como se diz desde os tempos antigos, ataques e golpes acontecem. Lá eles vão atrás dos quartéis generais das comunicações que podem paralisar o comando, e tudo acontece antes do amanhecer. Por isso, todos os ataques inesperados acontecem à noite. Você já percebeu, né? Ou bem de manhã cedo, como se diz? Na noite de 27 para 28 de fevereiro não houve ataque. E Ayatollah Menin reuniu a cúpula do poder para discutir, bom, o que discutir, né? As ações na frente diplomática e militar com os Estados Unidos da América, Israel e coisas do tipo. Às 9 da manhã, no horário iraniano, a liderança do Irã estava na sede do Ayatollah, enquanto, nesse momento, no quartel-general das FDI. A inteligência informou que todos os ratos estavam na ratoeira, e às 9h27, no horário de Teherã, a ratoeira se fechou. Simultaneamente foram realizados ataques contra todos os quartéis generais das tropas. Lá estavam as forças aéreas, as tropas, digamos, a marinha e assim por diante, contra todos os quartéis generais das tropas, onde permaneciam os adjuntos, os primeiros adjuntos dos chamados órgãos de segurança, que na verdade ou eram o principal ou seu primeiro adjunto, e comandavam tudo o que acontecia. Deles vêm todas as ordens e 40 líderes do Estado Islâmico do primeiro e do segundo escalão, ou seja, os altos oficiais do corpo, dos guardiões e chefes dos órgãos. Os primeiros adjuntos de qualquer coisa foram eliminados exatamente às 9h27. Então, ao mesmo tempo que os ataques com mísseis, os drones retiraram dos laboratórios, fábricas, centros de pesquisa 14 cientistas que faziam o quê? Que eram responsáveis pelo programa de mísseis nucleares do Irã. Assim começou o Shabat, que com certeza vai entrar para a história. A resposta do Irã aconteceu durante o dia de sábado. Ataques contra Israel e contra bases dos Estados Unidos em vários países. Na verdade, isso mostra que tudo foi planejado e ensaiado com antecedência. Ou seja, se chegar uma ordem ou não, assim que houver algum sinal, vocês devem agir dessa forma. E eles fizeram tudo isso, não é? Ou pelo menos parte disso, não sabemos ao certo, mas eles fizeram, por assim dizer. Mas o fato é que os Estados Unidos e Israel conseguiram, em um único dia, desativar os postos de comando, a defesa antiaérea, a infraestrutura de mísseis, as instalações. Então, esse negócio, como é que chama? CGRI, né? Ou seja, alguma coisa como Guardiões da Revolução, acho que se chama CGRI, e também contra a alta liderança, incluindo o líder supremo. Sim, isso mostra que os armamentos russos, chineses e iranianos, por assim dizer, não funcionam contra o que Israel e os Estados Unidos têm atualmente, aquilo que Moscou e Pequim forneceram. Proteger o céu, né, acabou sendo ineficaz contra armas de alta precisão. O sistema iraniano de ataques de retaliação é baseado em comando local e pode operar praticamente, por assim dizer, sem a participação da liderança suprema. Como há tempo, em alguns lugares é possível agir, mas por algum tempo, talvez até o comando intermediário, especialmente o corpo, vai lutar até receber uma ordem do seu comando. Khamenei preparou, bem, eles os chamam de substitutos, ou seja, várias pessoas a quem ele distribuiu suas funções para o caso de sua morte. Quem são eles? Eu pessoalmente não sei, talvez eu tenha tentado descobrir, mas por assim dizer, talvez isso simplesmente seja desconhecido. Só se sabe que ele transferiu parte de suas funções para algumas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a ausência de uma hierarquia clara de poder leva à desorganização e ao caos. Por algum tempo, o sistema ainda vai lançar mísseis, claro, mas quanto mais tempo demorar para restabelecer a organização, mais desunida, fraca e caótica será essa resposta. Bem, eu diria que são ataques convulsivos do Irã.
porque sabe, quando você leva uma pancada no joelho, querendo ou não, sua perna vai pular. É como um carro que, bem, vai por inércia, o motorista já não está mais pisando em nada. Mas quanto mais tempo o motorista não pisa no acelerador, mais lento e caótico fica o movimento do carro, normalmente até parar completamente. É exatamente por isso que, em 28 de fevereiro, Trump disse aos iranianos em sua mensagem: fiquem em casa e nos abrigos, porque as ruas estão perigosas. Quando chegar a hora, eu vou dizer para vocês que é hora de sair, ir para as ruas e, junto com o exército, tomar o poder em suas mãos. Vocês, disse Trump, terão a oportunidade de expulsar os mulás tirânicos. Ele, na minha opinião, não disse mulás, disse o governo tirânico ou algo assim. E essa oportunidade acontece provavelmente uma vez na vida de uma geração. E o opositor mais reconhecido no Irã é o filho do Shah deposto, Reza Pahlavi II. O povo fala sobre ele, mas ele não é um líder, não é o Artax, assim é chamado o exército dele. Sim, Artax. Nem da guarda que é o corpo, e o próprio Pahlavi, o filho, ele propõe que o exército se una ao povo e se posiciona como um veterano, não como um líder ativo. Da falta de direitos à democracia, das eleições, Reza segundo já vive, sei lá, há uns 45 anos, eu acho, no exílio, e não sabe, ou melhor, não sente as nuances da vida iraniana. E o político Trump queima publicamente as pontes para o acordo, embora recentemente tenha dito que a mudança de comportamento do Irã, sem a troca de liderança, digamos assim, o satisfaria completamente. Agora ele quer estimular o apetite durante a refeição, talvez para mandar os clérigos para o inferno e dissolver a guarda revolucionária. E tudo isso, por assim dizer, o que é militar e perigoso, não sei como dizer exatamente, mísseis de longo alcance, armas nucleares, centrífugas e coisas do tipo, para que desmontem tudo isso completamente, destruam, entreguem aos americanos, passem para os israelenses, explodam, não sei. A situação após a morte de Khamenei e o início de ataques em grande escala mudou não a lista de cenários do que pode acontecer, mas sim a probabilidade e a velocidade deles. As principais opções continuaram as mesmas, mas o equilíbrio já havia mudado antes mesmo dos ataques. Os analistas desenharam vários cenários básicos. O primeiro é a transferência controlada de poder dentro do regime. Ou seja, Khamenei vai rezar, esperar que suas jovens inocentes e castas venham buscá-lo. O Assembleia dos Peritos escolhe um novo líder. As forças do clero mantêm o sistema e, digamos assim, fazem um acordo com os Estados Unidos. E tudo meio que continua para eles. Mas, digamos assim, há um acordo de que eles não produzem armamento nuclear nem de mísseis. A segunda opção é uma mobilização militar rígida em torno de Khamenei, apostando na resistência e na deterioração gradual do regime sem um colapso abrupto. E a terceira é uma combinação de pressão externa e protestos internos que pode levar a uma divisão entre as elites e a uma transição gradual para outra forma de autoritarismo. Lá existe uma junta militar, quase civil. O que mudou depois que Khamenei se foi? E esses 40 homens que praticamente comandavam tanto a vida quanto a defesa do país, Irã, os mesmos cenários, mas eles parecem diferentes. O cenário de uma transição tranquila de liderança dentro do sistema ficou muito mais fraco. Não existe uma figura da escala de Khamenei, a liderança foi parcialmente eliminada e o centro simbólico do poder desapareceu. Pelo contrário, aumentaram as chances de uma redistribuição forçada do poder. Lá estão os guardas revolucionários, os clérigos e possíveis sucessores, como, digamos, figuras de destaque ou colegas do clero, que vão lutar pelo controle e não apenas formalizar uma transferência técnica. O papel das ruas e de líderes externos como Reza Pahlavi costuma ser simbólico, mas o sucesso prático ainda depende de como o exército vai agir e talvez de algumas partes dos guardas revolucionários. Sem fissuras entre eles, o regime não vai cair. Mesmo depois daqueles ataques de que estamos falando, o povo vai sair às ruas quando os bombardeios acabarem, quando eles terminarem. Nós esperamos muito que o Irã, bem, se esgote em 2 ou 3 dias. Não é que eles ainda vão ter mísseis lá, mas a motivação, eu espero, vai desaparecer.
Então, oficiais do exército e possivelmente algumas unidades da Guarda Revolucionária Islâmica decidirão que um novo governo virá. Queiram eles ou não, mas vai chegar com certeza. Que isso é inevitável e que é preciso se mostrar o quanto antes. Bem, como dizer que estou com o povo, não sou inimigo. Eu acho que estão trabalhando com o exército e trabalhando muito seriamente. Acho que os Estados Unidos e Israel estão sussurrando nos ouvidos dos generais e coronéis. Mas enquanto não soubermos o resultado dessas negociações, é difícil prever o que vai acontecer. Pelo menos Khamenei não está, a liderança não está. A resistência certamente se tornará caótica. Talvez eles consigam organizá-la, talvez os iranianos, os caras não são burros. A questão será até que ponto eles vão querer arriscar suas vidas para continuar o trabalho dos nossos. De alguém lá, não importa de quem. Há uma suspeita séria de que, ao perceberem que tanto Israel quanto os Estados Unidos estão levando isso muito a sério, eles vão decidir, mesmo se organizarem, que agora é hora de fazer uma trégua. Vamos conversar, vamos tentar mais uma vez. E, no geral, vão aceitar aquelas condições que o Trump queria desde o início. Bem, todos nós sabemos que ele queria a suspensão imediata de 3 programas que eles tinham lá, incluindo mísseis de longo alcance, desenvolvimento de armas nucleares, desenvolvimento de todos aqueles gases, armas bacteriológicas e coisas do tipo. A possibilidade dos Estados Unidos, a qualquer momento, não da ONU, mas dos Estados Unidos a qualquer momento, apenas um escritório existiria, visitando rotineiramente todos os lugares, com direito de entrar e verificar o que quisesse. Então, esse é o cenário que parece hoje em dia. O poder permanece com a mesma pessoa, formalmente não muda, mas para os assuntos externos ele se torna completamente diferente. E nós começamos lentamente, lentamente, lentamente a influenciar para que ela também se torne diferente internamente. E no final, depois de 5 a 10 dias, 15 anos, bem, digamos, o Irã chega àquele mesmo ponto que existia antes de expulsarem, não sem a nossa ajuda, o Shah Pahlavi. Se haverá o filho dele, se haverá uma quase-democracia, uma pseudo-democracia, claro, ninguém pode dizer, mas no geral veremos, claro. Mas eu acho que isso é questão de uma semana, eu suspeito muito disso. Até logo.